A humana responsabilidade do cristão. Parte 06, dia 10 de dezembro de 2025. Essa sempre foi a única dificuldade com você até hoje? Você poderia ter rejeitado o Evangelho com muita facilidade, mas o exemplo de sua mãe permaneceu diante de você e você não conseguiu superar isso. Você não se lembra, entre os primeiros darlings de sua memória, como você abriu os seus olhinhos pela manhã e viu o rosto amoroso de uma mãe olhando para você? E você a pegou com uma lágrima em seus olhos e você ouviu dizer: Deus abençoe a criança, que Ele chame o Redentor de abençoado. Você se lembra de como seu pai frequentemente o repreendia? Ela raramente repreendia, mas frequentemente falava em tom de amor. Lembre-se daquele pequeno cenáculo onde ela o chamou de lado e, colocando os braços em volta de seu pescoço, o dedicou a Deus e orou para que o Senhor o salvasse em sua infância. Lembre-se da carta que ela lhe deu e seu livro no qual ela escreveu seu nome quando você deixou o teto dos pais para ir para o exterior. E a tristeza com que ela escreveu para você quando soube que você começou a mergulhar na alegria e se misturar com os ímpios. Lembre-se daquele olhar triste com que ela torceu sua mão na última vez que você a deixou. Lembre-se de como ela disse a você: você trará meus cabelos com tristeza para a sepultura se você andar nos caminhos da iniquidade. Bem, você sabia que o que ela disse não era falso. Havia realidade nisso. Você poderia rir do ministro. Você poderia dizer que era seu negócio. Mas dela você não podia zombar. Ela era cristã. Não havia dúvida sobre isso. Quantas vezes ela suportou seu temperamento raivoso e suportou suas maneiras rudes, pois ela era um espírito doce, quase bom demais para a terra. E você se lembra disso. Você não estava lá quando ela estava morrendo. Você não poderia chegar a tempo, mas ela disse à sua amiga quando estava morrendo: só uma coisa que eu quero, então eu poderia morrer feliz. Oh, que eu pudesse ver meus filhos andando na verdade. Agora, eu aprendo que tal exemplo deixa você sem um manto para a sua maldade. E se você cometer iniquidade depois disso, que medo! Deve ser o peso de sua aflição. Mas outros de vocês podem dizer que não tiveram essa mãe. Sua primeira escola foi na rua, e o primeiro exemplo que você teve foi o de um pai xingando. Lembre-se, meu amigo, há um exemplo perfeito, Cristo, e sobre o qual você leu, embora não o tenha visto. Jesus Cristo, o homem de Nazaré, era um homem perfeito. Nele não houve pecado, nem dolo algum na sua boca. E se você nunca viu nada parecido com o valor cristão em nenhum outro lugar, ainda assim você pode vê-lo em Cristo. E ao arriscar uma desculpa como esta, lembre-se de que você se aventurou em uma mentira, pois o exemplo de Cristo, as obras de Cristo, bem como as palavras de Cristo, deixam você sem desculpa para o seu pecado. E acho que ouviu mais de uma desculpa oferecida, e é esta: bem, eu certamente tive muitas vantagens, mas elas nunca foram enviadas para casa em minha consciência para que eu as sentisse. Agora, há muito poucos de vocês aqui que podem dizer isso. Alguns de vocês dirão: sim, ouvi o ministro, mas ele nunca me impressionou. Rapazes e moças, e todos vocês nesta manhã e hoje, que me ouvem e que estão lendo,
devo ser uma testemunha contra vocês no dia do julgamento, de que isso é falso. Mas agora suas consciências foram tocadas. Eu não vi algumas lágrimas suaves de arrependimento. Eu confio que eram assim, fluindo apenas agora. Não, você nem sempre foi indiferente ao Evangelho. Você envelheceu agora e é preciso muito para mexê-lo, mas nem sempre foi assim. Houve um tempo em sua juventude quando você era muito suscetível de impressionar. Lembrar os pecados de sua juventude farão com que seus ossos apodreçam, se você ainda perseverou em rejeitar o Evangelho. Seu velho coração endureceu, mas você ainda não tem desculpa. Você sentiu uma vez, sim, e mesmo agora você não pode deixar de sentir. Eu sei que alguns de vocês mal conseguem manter seus assentos ao pensar em suas iniquidades. E alguns de vocês quase juraram que hoje buscaram a Deus. É a primeira coisa que farão será subir para seu quarto, fechar a porta e buscar o Senhor. Mas eu me lembro de uma história de um que comentou com um ministro. Que coisa maravilhosa era ver tantas pessoas chorando. Não, disse ele, vou lhe contar algo ainda mais maravilhoso. Que tantos esquecerão tudo o que choraram quando saírem pela porta. E você fará isto. Ainda assim, quando você tiver feito isso, você se lembrará de que não esteve sem os esforços do Espírito Santo de Deus. Você se lembrará de que Deus, esta manhã e neste dia, por assim dizer, colocou um obstáculo em sua estrada, cavou uma vala em seu caminho e colocou um poste de mão e disse: atenção, cuidado, cuidado, cuidado. Estão correndo loucamente para os caminhos da iniquidade. Eu vim diante de vocês esta manhã e hoje, e em nome de Deus eu disse: pare, pare, pare. Assim diz o Senhor. Considere seus caminhos, porque você morrerá. Vire-se, vire-se, porque você morrerá, ó casa de Israel. E agora, se você tirar isso de você, deve ser assim mesmo. Se você apagar essas faíscas, se apagar essa primeira tocha acesa, deve ser assim. Em sua própria cabeça esteja seu sangue, à sua porta estão as suas iniquidades. Você se lembrará de que Deus, esta manhã e no dia de hoje, por assim dizer, colocou um obstáculo em sua jornada. Amém. Tem continuação. Deus seja louvado hoje e sempre eternamente. Amém.